Agora sim. Vejam só, as 20 palavras de hoje são também as palavras que vão estar presentes na música do desafio de inglês desta semana, tá? Então, são 20 palavras que estão presentes na letra dessa música e eu já vou aproveitar, então, este momento, né, para trabalhar com vocês a parte da pronúncia, certo? E aí, como já disse para vocês, posteriormente eu vou passar no grupo de vocês explicando como é que vai funcionar o challenge desta semana, certo? E é em cima justamente dessa música, tá? Vou primeiramente passar então essas 20 palavras para vocês, naquele mesmo esquema, e aí vocês depois me dizem se vocês, quantas palavras vocês conheciam, se conheciam a música, né, da qual eu tirei essas palavras, e assim em diante. Vou começar a apresentar aqui, daqui a pouco vai aparecer para vocês a tela. Muito bem, confirmem aí se vocês estão vendo aí, se já está aparecendo para vocês o slide. Confirmem aí no chat. Ok, Rebeca já Sim. confirmou sim, certo. Ok, então nós vamos começar então com essa primeira atividade, tá? Com o Let's See What You Know, né? Vamos ver o que vocês sabem. Então preparem aí um espaço para vocês colocarem, para vocês marcarem aí quantas palavras vocês conhecem, certo? Porque nós já vamos dar início. Pessoal, antes de mais nada, só lembrando que nós já estamos no terceiro bimestre, tá? Então nós já vamos mudar de assunto. Nós não vamos falar mais sobre simple present, nem, aliás, vamos, né? Porque é inevitável, é um tempo verbal muito comum, mas nós vamos nos deter a outro, nos ater, perdão, vamos nos ater a outros conteúdos e a um outro vocabulário, tá? Então, na aula de hoje haverá muitas informações novas. Fiquem aí espertos para vocês anotarem o que for necessário. Vamos lá. A primeira palavra então de hoje é essa aqui. Today. Quem sabe o significado de today, quem já conhece essa palavra, anota aí no cantinho. Today. Segunda palavra. Talk. Essa é a segunda palavra. Talk. Se você a conhece, marque aí. Terceira palavra. Day. Terceira palavra foi day. Quarta. End. Essa é muito comum, né? Aqui no Brasil a gente vê com muita frequência. End. Próximo. Sorry. Outra palavra também muito comum aqui no Brasil, né? Já estamos familiarizados com ela. Sorry. Próximo. Better. Better. Lembrando que todas essas palavras foram retiradas da letra da música do desafio desta semana. Por isso que se vocês encontrarem aqui algumas palavras que já, né, foram passadas para vocês em aulas anteriores, a explicação é essa, tá? É porque eu estou tirando de uma música, então, consequentemente, pode ser que eu esteja aqui colocando a palavra que vocês já viram em aulas anteriores. Próximo. Learn. Learn é a próxima palavra. Próxima. Know. Esse aqui é um verbo, né, bem utilizado. Know. Próximo. Life. Essa palavra foi utilizada, aliás, além de ser uma palavra não é muito comum, também é uma palavra que eu já usei em aulas anteriores, neste mesmo exercício. Life. Próximo. Find. Find. Próximo. Anyway. Anyway. Próximo.
Another. Another. Próximo. So. So. Próximo. Odds. Odds. Próximo. Your. Muito conhecido também, né? Essa palavra, your. Próximo. Slowly. Slowly. Próximo. All. All. Próximo. Be. Quem não soubesse aqui, viu, pode pedir para sair, porque a única coisa que o brasileiro sabe fazer é reclamar que vê o verbo to be durante a vida inteira. Quando a pessoa vai perguntar como é que conjuga, o significado, aí, né, são outros 500. Mais uma vez o carro de som passando aqui na praça. Próxima palavra. A próxima palavra aí, gone. Propaganda aqui do Paraíba de Prêmios. Ok. Próxima. And. Esta é a última palavra, né? A 20ª palavra de hoje. And. Vamos de publicidade aqui na Praça de uma Pessoa. Essa foi a última palavra. Vamos só repassar então as 20. A primeira palavra de hoje foi today. A segunda, talk. A terceira, day. A quarta, and. A quinta, sorry. A sexta, better. A sétima, learn. A oitava, know. A nona, live. A décima, find. A 11ª, anyway. A 12ª, another. A 13ª, so. A 14ª, odds. A 15ª, your. A 16ª, slowly. A 17ª, all. A 18ª, be. A 19ª, gone. E a 20ª, end. Muito bem, podem colocar no chat aí quantas palavras vocês conheciam aqui dessas 20. Maria, só Rebeca e Laiane? Ah, tá. Ok, número muito bom aí, pelo que eu estou vendo. Vamos então aqui repassar o significado dessas palavras, tá? Para vocês passarem a conhecer as que vocês não conheciam. Vamos lá. Primeira palavra, today. Quem for sabendo o significado das palavras, já pode ir mandando no chat, tá? A primeira palavra, today, significa hoje. A Rebeca colocou ali no chat. Yes. Today significa hoje. A próxima palavra, talk. Essa palavra tanto pode ser um verbo, como também um substantivo. Enquanto verbo, é o verbo conversar, certo? Enquanto substantivo, conversa. Então, uma conversa com alguém. A talk, certo? E talk to someone, conversar com alguém. Próximo, day. Muito fácil essa, quem sabe o significado? Day, Rebeca colocou aqui, Davi também, e o N. Day significa dia. Observem aqui, today, hoje. Day, dia. Próxima, end. Essa vocês têm que conhecer. End, né, significa fim, final, enfim. Próximo, sorry. Pelo amor de Deus, essa aqui também, juntamente a thank you, good morning, né? Sorry é uma palavra que todo mundo já conhece. Então, o significado de sorry pode ser, eu posso traduzi-lo, né, como desculpa, certo? Quando eu digo
I'm sorry, eu estou dizendo eu sinto muito, né? I'm sorry. Quando a gente utiliza a expressão I'm sorry, certo? Nós tanto podemos utilizar essa frase I'm sorry para nos desculparmos com alguém, tá? Você pode olhar para a pessoa e dizer I'm sorry. Ou também você pode usar essa mesma expressão quando você quiser se solidarizar com alguém. Por exemplo, imagine que alguém está passando por um momento difícil, sei lá, perdeu um animal de estimação que morreu. Aí você pode dizer para essa pessoa, I'm so sorry, né? Eu sinto muito. Se ela perdeu um ente querido, se ela, sei lá, passou por algum problema na vida, então você pode dizer para ela, I'm so sorry. Né? Você está dizendo que sente muito por ela, certo? Ou seja, é uma frase aí também de solidariedade. Então, sorry, no caso, I'm sorry e sorry, podem ser usados tanto para se desculpar, como também, né, para se solidarizar. Próximo, better. A palavra better, alguém aí já conhecia? Better. Nós temos good, que é bom, e quando algo é mais do que bom, ele é better. Então, better significa melhor, certo? Better. Better, nós vamos traduzir como melhor. Davi colocou aqui no chat, muito bom. Pode ser, Davi, só que nesse caso nós interpretamos como melhor, tá? É uma tradução mais literal. Algo que é muito bom, nós podemos dizer que é awesome. Já coloquei essa palavra, eu acho, em outras atividades, né? Awesome é quando alguma coisa é muito boa. Awesome. Mas better, nós queremos dizer realmente que é melhor. Então, better tem um sentido mais comparativo. Por exemplo, Spanish is good, but English is better. Alguém entendeu essa frase aí? Best é justamente o grau superlativo, né, Wellington? Por exemplo, eu tenho bom, melhor e tenho o melhor. Observe aqui as frases, por exemplo, ó, English is good. Inglês é bom. Opa, eu ia confundir aqui o meu próprio exemplo. Eu tinha dito Spanish is good, né? Espanhol é bom. English is better. Inglês é melhor. I'm sorry, Luzia. E quando eu digo best, então eu não estou comparando mais com ninguém. Porque nessa minha frase, né, eu comparei inglês e espanhol. Spanish is good, but English is better. Quando eu uso best, eu não estou comparando com apenas uma coisa, estou comparando com todas, né? Então eu posso dizer, por exemplo, que English is the best subject. Ou seja, inglês é o melhor, né? É a melhor matéria. Então, it's the best. Nós temos aí, nesse caso, o grau superlativo, ok? Geralmente, o best vem acompanhado de the, né? The best. Por exemplo, the best singer, o melhor cantor. The best band, a melhor banda, enfim. E, claro, obviamente, best também pode acompanhar uma outra palavra, né? Sem precisar desse the. Como nós temos, por exemplo, best friend, né? Que é o melhor amigo, ou seja, o melhor de todos, o best friend. Adiante. Learn. Learn é um verbo e significa. Alguém sabe? Quem não sabe, should learn. Aprender. Quem não sabe o que é learn, tem que aprender. Porque learn significa aprender e é uma palavra também muito comum no nosso vocabulário. Perdão aí pelo trocadilho fajuto. Eu ia dizer um palavrão aqui, esqueci que ela estava. Lembrei, né? Que ela estava sendo gravada. Sorry. No. No significa, como nós já sabemos, né? No, opa, outro trocadilho sem querer. No, como vocês já sabem, significa saber. Então, no pode ser traduzido como saber e também pode ser traduzido como conhecer. Depende do contexto. Você traduz, né, a depender ali do contexto. Então, por exemplo, eu posso dizer uma frase como I don't know you. Eu não conheço você. E também posso usar nesse contexto aqui da frase, né, que o Wellington colocou no chat. Do you know the way? Né, você conhece o caminho. Poderia também traduzir como você sabe o caminho, né? Daria a mesma coisa nesse caso. Ok? Então, know, saber, slash, né, barra,
conhecer. Live, vou passar direto porque, né, todo mundo já sabe. Find. Find é o verbo encontrar, certo? Find é encontrar, no sentido de achar mesmo, alguma coisa que você perdeu, certo? Find. Anyway, gente, significa de qualquer forma, tá? Anyway. Só que nós também usamos a palavra anyway, talvez até mais com todo enrolado aqui. Talvez até com mais frequência, agora sim, do que como de qualquer forma. Eu posso usar anyway como sinônimo de enfim. Sabe quando você quer mudar de assunto? Você está dizendo alguma coisa, aí você diz enfim, aí muda de assunto. Ou seja, continua conversando, né? Então, o uso anyway pode acontecer dessa forma também, certo? Estou aqui conversando, explicando alguma coisa, aí eu encerro. Anyway, né? Então, enfim, vou adiante, passo e continuo, né, a conversar. Anyway, another. Alguém sabe o significado de another? No one. Another significa outro ou outra. Então, pode vir, nesse caso, acompanhando outra palavra. Por exemplo, se disser another day, outro dia. Another question, outra pergunta. Another teacher, outro professor. E assim em diante. Então, another, outro ou outra. Ou outri, se você preferir o gênero neutro. So. So significa então. E também pode significar tão. Então, nesse caso, so, certo? Pode significar então. Vou dar aqui uma frase. Você disser assim, ó. I'm tired, so I'm going to bed. I'm tired. Eu estou cansado. So, então, I'm going to bed. Eu vou para a cama. Então, percebam que nesse caso, so foi utilizado como então, né? Por isso. Eu também posso usar a palavra so quando eu quiser intensificar outra. Você já deve ter ouvido, inclusive, por exemplo, quando alguém diz thank you so much. Né? A gente está entendendo que o so dá uma intensificada aí, certo? Se disser, por exemplo, she's so pretty. Ela é tão linda, né? She's so pretty. Davi colocou aqui no chat, pouco. O contrário disso, viu, Davi? No caso, o so dá uma aumentada mesmo no sentido da palavra a qual ela estiver associada. Então, se eu disser, por exemplo, this test is so easy, né? Essa prova está tão fácil, né? So easy. Ou então, so hard, tão difícil, né? So hard. Então, ele tanto pode ser usado como então, como também, né, como tão, um intensificador. So much money, yes, né? Tanto dinheiro, né? A gente traduz dessa maneira. Quando tiver o so, a gente já sabe que vai traduzir de uma maneira intensificada. Odds. Essa palavra não é tão comum, né? Tão popular quanto as outras. Odds significa obstáculos, barreiras, né? Coisas que acontecem, por exemplo, para atrapalhar, certo? Então são os obstáculos, odds. Odds também, em alguns contextos, pode ser traduzido como probabilidades, tá? De odds. Alguém pode perguntar, por exemplo, what are the odds, né? Quais são as chances disso acontecer, né? What are the odds? Quais são as possibilidades, as probabilidades, ok? Então, eu tanto posso traduzir odds como probabilidades, como também como obstáculos. Your, palavra também muito comum aqui no Brasil, né? Significa seu, sua, seus, suas. Então, your vai vir acompanhando uma outra palavra. Your family, sua família. Your car, seu carro. Your friends, seus amigos. E assim em diante. Slowly. A palavra slowly, né, vem aí, obviamente, do adjetivo slow, que vocês já devem conhecer, né? A palavra slow, geralmente aqui no Brasil, a palavra slow vem acompanhada da palavra motion, slow motion.
E aí você já sabe que slow motion é algo que está acontecendo o quê? Em câmera lenta, né? Naquele movimento lento. Então, slow significa lento. Quando a palavra em inglês, né, vem com essa terminação li, né, ly, então em português nós traduzimos como mente, certo? Então se transforma em um advérbio de modo. Então eu tenho slow, lento, slowly, lentamente. Não, não nesse sentido, não nesse sentido, Elton. No sentido mesmo de ser algo devagar, certo? Por exemplo, a slow talk, né? Uma conversa lenta, uma conversa devagar. Um slow kiss, pronto. Slow kiss, um beijo lento, certo? Slowly, quando eu colocar o li, vai ficar então lentamente, certo? Aqui em português, como eu já expliquei para vocês, esse le equivale a mente. Então é a mesma lógica que nós utilizamos. Eu posso pegar, por exemplo, um adjetivo qualquer e acrescentar mente. E aí eu transformo essa palavra automaticamente, né, em um advérbio de modo. Então, se eu colocar, por exemplo, educado, aí eu tenho aqui, nesse caso, um adjetivo. Se eu colocar mente, eu tenho educadamente. Eu sei que neste momento vocês estão se lembrando daqueles funks, né, terminados em mente. Mas, enfim, quando eu tiver, nesse caso, o mente, né, eu transformei a palavra em advérbio. Eu coloquei agora esse exemplo, educado, em inglês, polite. Se eu colocar o li, vai ficar educadamente, certo? Então, politely, e assim em diante. Vamos lá. All. A gente tem aqui uma contração. Esse all, né, é uma contração de I, eu, com o auxiliar de futuro, will. Então, all é a mesma coisa que I will. A gente não vai traduzir esse will, tá? Porque, na verdade, ele está aqui apenas para dizer que a oração está com o verbo no futuro. Vamos ver aqui qual seria o verbo. Aqui eu tenho be. A gente já sabe que be, né, o verbo to be, significa tanto ser como estar. Se eu tiver essa combinação, I'll be, então eu sei que vou traduzir eu serei, ou então eu estarei. Pegando aqui, então, já que essa sequência, né, constrói uma frase, eu tenho, por exemplo, aqui gone. Gone é um termo que em inglês nós usamos para dizer que alguma coisa ou alguém, né, se foi. Nós vamos, no caso, então, depender mais uma vez do contexto. Então, se eu disser, por exemplo, where's your mother? Cadê sua mãe? Oh, she's gone. A maneira como eu disser she's gone, né, ela se foi, ela já foi, enfim, eu tanto posso estar dizendo que ela já foi embora, né? Tava aqui, mas já foi para casa, enfim, né? She's gone. Ou esse she's gone também pode dizer que ela se foi no sentido de ter morrido, ok? Então, she's gone, ela se foi. Então, vai depender do contexto aí para nós interpretarmos se esse gone, né, significa que a pessoa foi embora, não está mais ali, ou se ela faleceu, certo? Se, por exemplo, alguém sair da conversa, não, perdão, se alguém sair aqui da aula agora, por exemplo, eu vou poder dizer, he's gone, ou então she's gone, né, já foi. Davi disse que lembrava de um jogo que tinha gone no meio. Que jogo seria esse? Vocês lembram do nome dele ainda? É um jogo recente, professor. O nome é Days Gone. Days Gone, a gente vai interpretar como, né, dias que se foram, dias que já não existem mais. E por fim aqui, gente, essa última palavra and, né, é a conjunção e, ou seja, por exemplo, you and I, você e eu. Um, as aulas de hoje, math em português. Então, português, matemática e português, tá? And significa e. Muito bem. Um voluntário aí para ler essas 20 palavras. Quem se voluntaria? Vamos lá, pessoal. As palavras estão fáceis. Algum voluntário?
Eu, como sempre. É a prota, propriamente dita. Vamos lá. Today, talk, they, and, sorry, better, learn, know, life, isso é find, Yes. anyway, another, so, odd, your, yard, slowly, isso, pera, isso é all, Yes. be, gone, and. And that's it. Congratulations. That was perfect. Depois de Rebeca, já que ela já puxou a fila, outra pessoa para ler aqui também. Vamos lá. Quem pode ler também? Bora lá, pessoal. Cadê os protagonistas? Vamos lá? Bora, Davi, Wellington, Dani, Anne, Franks, Samira. Vamos lá? Alguém se candidata aí? Ninguém? Tem 2 de aviso aqui na aula. Qualquer um, cara. Eu tô deixando aqui o espaço aberto para qualquer um de vocês. Não tô escolhendo ninguém, não. Só chamei os nomes aqui porque eu tava vendo a lista. Ok, Davi. Pessoal, então vamos lá. Tô vendo que ninguém vai ler, então vamos adiante. Deixa eu só repassar aqui essas palavras, tá? Lembrando, são as palavras da música que nós vamos usar no nosso challenge. E aí, já que vocês não vão falar no microfone, falem pelo menos aí mesmo com o microfone desligado, ok? Primeira palavra, today. Again, today. Vocês podem encontrar também essa palavra sendo pronunciada como today. Today, com R. Today, today. Talk. Again, talk. Day. Again, day. End. Again, end. Sorry. Again, sorry. Better. Again, better. Learn. Again, learn. Know. Again, know. Life. Again, life. Find. Again, find. Anyway. Again, anyway. Another. Again, another. So. Isso é mais fácil. Perdão, uma ligação do nada aqui. So, odds. Again, odds. Your. Again, your. Slowly. Cuidado com as palavras que começam com S em inglês, porque em português nós temos o costume de, mesmo quando as palavras começam com S, embora nós não tenhamos tantos exemplos assim, mas a nossa tendência, especialmente a gente que é do Nordeste, costuma colocar um E antes, né? Então é muito comum que a gente diga palavras como, por exemplo, stop, em vez de apenas stop, stress, em vez de apenas stress. Nesse caso, slowly. A gente tem que ter cuidado com as palavras que começam com S,
porque a palavra tem que começar com o som do S, que é apenas S, tá? E não is. Então a gente vai ler aqui, ó, slowly. Again, slowly. Again, slowly. Ok? All. Deixem o L solto aqui, né? A língua solta. All. Mais uma vez. All. Be. Again. Be. Gun. Again. Gun. E a última. End. End. Ok? Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos conhecer alguns verbos frasais, ou em inglês, né, phrasal verbs. Então, nesse caso, o que são, né, verbos frasais? São duas palavras que se juntam, tá? Geralmente um verbo e uma preposição, ou um verbo e um outro substantivo, e juntos eles montam um só significado. Aqui nesse slide que vocês podem ver, nós temos alguns, né, nessa arte aqui. Nós temos alguns exemplos. Observem aí, por exemplo, esse que está no centro. Get along. Get along, apesar de nós termos aí duas palavras... Eita, esse caminhão está aqui. Vai passar mais não? Nós temos aqui, apesar de termos duas palavras, nós vamos traduzir como se fosse uma coisa só, uma ideia só, tá? A mesma coisa vai acontecer com todas que estão aqui nessa arte. Aqui do lado tem, ó, look after. Look after significa cuidar. Look after. Então, duas palavras, às vezes, um só significado. Hoje, nós vamos conhecer alguns phrasal verbs, né, alguns verbos frasais, que são compostos, né, pelo verbo get. Vocês devem saber, né, que a palavra get em inglês é uma palavra que tem uma amplitude aí em seus sentidos, especialmente quando ela se mistura com outras palavras, aí ela vai mudando de significado. Então hoje nós vamos conhecer apenas alguns, tá, desses verbos frasais que são construídos a partir do get. Ready? Vamos começar então. O primeiro caso aqui é com o verbo get up. Get up. Alguém conhece já essa ilustração aí? Meio que vai dar uma ajudada para vocês. Get up. Alguém já ouviu? Alguém sabe o que significa? Não? Vamos tipo se levantar, é algo similar a isso. Exatamente. Get up é no sentido de levantar-se, no caso, depois de que você acordou, né? Get up é quase um sinônimo de wake up. A gente não pode confundir, tá? Wake up significa acordar, tá? É um outro verbo frasal, certo? E get up é no sentido de levantar. Especificamente, levantar da cama. Ou seja, para você iniciar o seu dia, né? Get up. Vamos ver aqui algumas frases. Por exemplo, ó, eu tenho aqui o seguinte. What time do you usually get up? What time do you usually get up? Que significa, a que horas você costuma acordar? Né? What time do you usually get up? A pessoa pode responder, I usually get up at 6 in the morning. Ou seja, eu costumo acordar ou levantar, né? Eu coloquei aqui acordar, mas vocês sabem que é nesse sentido aí também. I usually get up at 6 in the morning. Ou seja, eu costumo levantar, acordar, enfim, às 6, né, da manhã. Outro exemplo. On weekends, Jean gets up a little bit later. Aqui observem que nós temos algumas informações adicionais. Nós temos ali, ó, gets up. Lembrando que nós vamos obedecer a regra do simple present. Quando nós temos ali uma terceira pessoa, então, obviamente, o verbo tem que sofrer essa flexão, né, que é ganhar um S. Então, on weekends, Jean gets up a little bit later. Eu destaquei aqui a expressão a little bit, tá? Ela significa um pouco,
certo? Alguém pode, por exemplo, oferecer para você café. Do you want some coffee? Você pode dizer, yes, a little bit. Ou seja, um pouquinho, né? Sim, um pouquinho. E aí, a little bit pode ser usado, né, para responder como um pouco em qualquer circunstância, ok? Então, eu tenho aqui, on weekends, ou seja, aos finais de semana, Jean gets up a little bit later. Um pouco, né? Jean se levanta um pouco mais tarde. Vamos ver aqui um próximo verbo. Get through. Esse verbo aqui também, né? Esse phrasal verb, esse verbo frasal, também é um verbo muito comum. Significa superar algo, certo? No caso, uma situação difícil, uma situação de adversidade, né? Não serve, nesse caso, para superar ex-namorado nem ex-namorada. Não vai nesse contexto, não, tá? De superar relacionamentos. Nesse caso, né, de superar uma pessoa, nós dizemos get over. Superar uma pessoa, né, esquecê-la, ou superar um término, enfim, get over, né, significa superar alguma coisa. Nesse caso, get through significa superar algo, uma situação difícil, uma situação adversa. Vamos ver aqui alguns exemplos. Observem aí que nós vamos ter aqui, ó. Ixi, Maria, fica pesado quando bota no Meet. Mas enfim, esse GIF aí, alguém conhece a série Orange is the New Black? Alguém aí já assistiu? Essa é a personagem principal, né? No caso, a atriz, né? Que faz a personagem principal. E ela tá dizendo aqui, ó. Guys, it's gonna be okay. And we're gonna get through this together. Que significa, já está ali embaixo, gente, né, guys, gente, vai ficar tudo bem, né, it's gonna be okay. E vamos de propaganda, só um instante aí enquanto o carro passa. Enfim, acho que dá para me ouvir ainda. Então eu digo aqui, ó, guys, nisso que dá morar no centro. Espécie no centro do centro, né? Que é praça de uma pessoa, só tem comércio, só tem as coisas aí, esses carros constantemente. It's gonna be okay. Cara, it's gonna be okay é uma frase muito famosa, então você vai encontrar aí muitas músicas. Tá? It's gonna be okay, it's gonna be alright. Certo? Significa vai ficar tudo bem. Então, ó, guys, gente, né? Guys tem um significado bem amplo aqui no Brasil. No caso, eu posso traduzir como galera, rapaziada, pessoal, gente, tá? Então, guys, é tudo isso aí. Guys, it's gonna be okay. Vai ficar tudo bem. We're gonna get through this together. Nós vamos, né, superar isso together. Juntos. Vamos ver outro exemplo. Agora eu quero que vocês traduzam esse exemplo, tá? Verifiquem aí, vai aparecer um discurso aqui de Michelle Obama. E eu quero que vocês tentem traduzir aí o que ela está dizendo, ó. We will get through this crisis together. Coloquem no chat, ou então no microfone. Vocês podem dizer, quem souber. Rebeca colocou aqui, nós vamos superar essa crise juntos. Yes, exatamente isso. Ó. We will get through this crisis together. Nós vamos superar essa crise juntos. Observem que no exemplo anterior, nós temos aqui, ó, we are gonna get through this together. We're gonna get through this together. Nós vamos superar isso juntos. E aqui, né, no caso, na fala de Michelle Obama, nós temos a mesma frase, só que ela foi construída de uma maneira diferente. E aí, ó, eu quero que vocês observem isso aqui. Assim que passar, ok. Nós temos aqui, ó, will, ou a forma contraída, que pode aparecer somente com esses dois L's, como já expliquei anteriormente. E também temos going to,
que pode aparecer como gonna. Então, quando aparecer isso numa frase, só os dois L's, ou então gonna, vocês têm que saber que eles estão representando will e também going to. E ambos são auxiliares que indicam o futuro. Só que nesse caso, quando nós usamos will, nós estamos falando de um futuro, talvez que nós não tenhamos tanta certeza assim que vai acontecer. É mais uma previsão. Observem aqui, por exemplo, ó, she will pass the test. Ou seja, ela passará na prova. She is going to pass the test. Ela vai passar na prova. Apesar de nós estarmos aqui tendo praticamente a mesma informação, tem uma leve diferença entre dizer que ela passará na prova e que ela vai passar na prova. Quando nós dizemos que ela vai passar na prova, nós temos aqui mais uma certeza. Então dá para capturar essa ideia, né? Nós temos mais digamos assim, uma certeza de que aquilo ali vai de fato acontecer. Nós temos fé naquilo ali, ó. She's going to pass the test. Ela vai passar na prova. Então eu tenho certeza disso. Quando eu coloco she will pass the test, eu estou dizendo praticamente a mesma coisa, mas não tem tanta verdade, né? Ou seja, eu não tenho tanta certeza assim. Outro exemplo. We will get through this. Nós superaremos isto. Então, nós temos aqui uma frase de futuro, né? Óbvio. We will get through this. E nós temos ali embaixo, we are going to get through this. Nós vamos superar isto. Então, é aqui a mesma explicação. Will, né? A frase com will, é uma frase de futuro, mas não denota tanta certeza assim. É mais uma expectativa, você está torcendo para que aquilo aconteça, né? We will get through this. E quando nós usamos going to, nós temos mais certeza, mais convicção. Essa é a palavra. Mais convicção de que aquilo vai, né, acontecer. Essas frases podem ser escritas também assim, ó. Anteriormente eu coloquei she will pass the test, e aqui ela pode aparecer na forma contraída. Como é que eu leio isso? She'll pass the test. Se vier com will, eu leio she will pass the test. Se vier assim contraído, então she'll pass the test. A frase que era she is going to pass the test também pode aparecer como gonna. Como eu expliquei para vocês, going to pode se transformar em gonna. Então, ó, she's gonna pass the test. É a mesma coisa de she's going to pass the test. Ali embaixo tem também, né, os exemplos agora aparecendo na forma contraída. We'll get through this together. É a mesma coisa de we will get through this together. Assim como we're gonna get through this together, é a mesma coisa que we are going to get through this together. A diferença mesmo entre usar going to ou gonna é somente uma questão de formalidade ou informalidade. Então, por exemplo, nas séries, nos filmes, é muito mais comum você escutar ele dizendo gonna, certo? E no dia a dia, going to, né, dessa maneira certinha mesmo, a gente só vai encontrar em discursos mais formais, certo? She's going to, por exemplo, she's going to college. Ela vai para a faculdade. É uma coisa mais formal. Se for no meu dia a dia, eu digo gonna mesmo. She's gonna to college, ok? She's gonna cry. Ela vai chorar. E assim em diante. Gente, até aqui, alguma pergunta? Falei que fiquei com a garganta seca aqui. Tudo ok por enquanto? Ok, vamos continuar então. Próxima frase, próximo verbo. Get better. Melhorar. Get better significa então melhorar. Vamos ler aqui, ó. Frase. My dad is sick. I hope he gets better soon. Meu pai está doente. Espero que ele melhore logo. My dad is sick. I hope he gets better soon. Nós já vimos hoje, né, a palavra better significa melhor, não é isso? E aí quando eu coloco get better, eu tenho ficar melhor. Geralmente, você pode traduzir o get como ficar. Não vai dar certo sempre, mas aí você já vai ter uma noção, certo? Então, gets better. I hope he gets better soon. Espero que ele melhore logo. Outro exemplo. One day, things will get better. Until then, here's a picture of some kitty Tuesdays. Observem o que está dizendo. Um dia, né? One day,
things will get better. Ou seja, as coisas melhorarão, né? Irão melhorar. Until then, né? Até lá. Here's a picture. Aqui vai uma foto of some kitty toesies. Eu acho que vocês já devem ter percebido que em inglês, uma maneira carinhosa de se referir aos gatos é chamá-los de kitties. Geralmente, os filhotes, ou, na verdade, gatinho, né? Uma maneira carinhosa, a gente não chama de cat. Cat é o nome, obviamente, do animal, né? Mas kitty é uma maneira carinhosa de se referir a eles. Então aqui eu tenho kitty toesies. Esse toesies também está escrito de uma maneira carinhosa, porque faz referência a toes. Não sei se vão se lembrar da aula de inglês referente às partes do corpo humano, mas nós temos aqui, né, os dedos da mão, finger, e os dos pés, toes. Aqui nós temos esse toes escrito toesies. É a maneira também fofinha de escrever aí dedos. Então, kitty toesies, os dedinhos de gatinho. Agora eu quero que vocês traduzam essa frase aqui, ó. Time always make things get better. Time always makes things get better. E aí, quem consegue? Só temos palavras aqui que vocês já viram. É só agora juntar as peças. Time always makes things get better. Time always makes things get better. E aí? Annie colocou aqui no chat. O tempo sempre faz as coisas melhorarem. Yes. Very good, Annie. Tempo, né? Time. Always, sempre, makes. Observem o S, makes, porque o sujeito da frase é time, né? Tempo. Ou seja, it. Things significa coisas. E get better, a gente acabou de ver que significa melhorar. Então, o tempo sempre faz as coisas melhorarem. Vamos lá. Próximo. Get rid of. Livrar-se de alguma coisa ou de alguém. Get rid of. Get rid of. Gente, deixa eu aproveitar aqui para dar uma outra dica nesse caso de pronúncia. Eu acho que eu já falei sobre isso em sala de aula, mas enfim, né, já faz tanto tempo. Enfim. Em inglês, quando as palavras têm um i, tá? Nós não temos uma pronúncia específica de i. Aliás, eu estou me lembrando agora de que eu expliquei isso para vocês aqui também, né, numa aula aqui no Meet, sobre a diferença entre beach e bitch. Lembram? Então, deixa-me só então fazer esse lembrete. Em inglês, quando as palavras têm i, nós não temos um som de i forte. Aqui, por exemplo, ó, eu não leio read, tá? Se eu disser read, eu estou falando do verbo ler, que é read. Então, o que é que eu faço? Quando tem um i, a pronúncia vai ficar daquela maneira que eu ensinei para vocês a pronunciarem bitch. Então, vai ficar entre e e i, meio termo. Então, aqui eu leio, ó, get rid of, get rid of. Alguém pode, né, imaginar, nosso ouvido já está treinado para a gente ouvir o som de i quando a gente encontra a letra i, mas eu não estou pronunciando get rid of. Estou dizendo get rid of, get rid of. Vou voltar aqui porque tem a palavra, ó, aqui nessa frase, my dad is sick, e não my dad is sick, tá? Sick em inglês já é o verbo procurar, tá? Seek. Então aqui eu pronuncio como sick. My dad is sick. My dad is sick. Espero que tenha ficado claro. Vamos voltar aqui. Então, get rid of significa livrar-se de algo ou alguém. Por exemplo, vou ter aqui, ó, nesse GIF, eu tenho I'm like a cockroach. You can't get rid of me. Que significa eu sou como uma barata. Você não consegue se livrar de mim. Observem aí, ó. A gente já sabe que, né, que like não significa somente gostar. Ele também funciona como um comparativo. Como? Né, ó. I'm like a cockroach. Eu sou como uma barata. You can't get rid of me. Você não consegue se livrar de mim. Vamos ver vocês agora, colocando em prática. Your boyfriend is a terrible person. You should get rid of him.
E aí? Tentem traduzir vocês. Your boyfriend is a terrible person. You should get rid of him. A palavra should, deixa eu me dar essa dica. Should significa deveria, tá? Should Então ficaria: seu namorado é uma pessoa terrível, você deveria se livrar dele? Yes, exactly. Exatamente isso. Your boyfriend, né, is a terrible person. Ele é uma pessoa terrível. You should get rid of him. Você deveria se livrar dele. Very good. Vamos lá então para o próximo. Gente, espero que vocês estejam anotando ou então printando isso aqui, tá? Porque isso aqui vai ser importante depois para resolverem a atividade que eu postar no Classroom. Próximo. Get ready. A gente já sabe que ready significa pronto, né? Preparado. Então, quando eu disser get ready, eu estou mandando a pessoa ficar pronta ou ficar preparada. Get ready, né? Fique pronto. Vamos ver aqui exemplos. I need to get ready to my audition. I need to get ready to my audition. Ou seja, eu preciso ficar pronto para o meu teste. I need to get ready. Eu preciso, né? Need significa precisar. I need to get ready to my audition. Vocês agora. If you stay ready, you don't have to get ready. O verbo stay significa ficar e o verbo have significa ter. Juntem as peças aí. If you stay ready, you don't have to get ready. Alguém? Anyone? Então vamos lá. A frase significa: se você ficar pronto, se você permanece pronto, you don't have to get ready. Você não tem que ficar pronto. Então, ó, if you stay ready, se você permanece pronto, you don't have to get ready. Né? Você não precisa ou você não tem que ficar pronto. Próximo. Get away. Get away. Observem a pronúncia e vamos de publicidade aqui na Praça de Pessoa. Agora são dois. Ei, Davi, tenha paciência que a aula acabou ainda não. Tá começando agora, filho. Ok, vamos lá. Então, ó. Get away. Percebam que nesse caso, nós vamos juntar a pronúncia do T com a pronúncia do A. Então, nós vamos dizer, ó, get away e não get away, tá? Então, eu vou dizer get away. Get away. Significa escapar ou fugir. Get away. Por exemplo, close the door or the cat will get away. Ou seja, feche a porta, senão o gato, né, irá fugir. Close the door. Close the door or the cat will get away. Agora com vocês. Sometimes you just need to get away. Essa frase está fácil, gente. Sometimes significa às vezes, né? O resto dá para vocês traduzirem. Sometimes you just need to get away. E alguém se arrisca? Samira colocou. Vou baixar o Duolingo. Eu tenho vontade de baixar o Duolingo e baixar, inclusive, para aprender, tentar, né? Aprender alguma coisa de francês. Que eu tentei por conta própria aqui pelo YouTube, mas fiquei com preguiça. Talvez o Duolingo me dê uma ajuda porque ele manda as notificações, né? Get away significa fugir, tá? Escapar. E aí? Sometimes you just need to get away. Às vezes, o quê? Você... Às vezes você
Apenas precisa, é? Isso. Ah, fica, apenas precisa fugir? É, get away, escapar, fugir, ficar longe, né? Então, sometimes you just need to get away significa justamente isso. Às vezes, você só precisa fugir, né? Escapar. Next. Acho que vocês devem ter ouvido falar sobre o filme Corra. O nome original do filme é Get Out. Esse aí é um GIF, né, que representa uma das cenas mais importantes do filme. Não, cara, você precisa ver, tá na Netflix. Foi um filme bastante comentado. Eu recomendo bastante que vocês vejam, porque inclusive ele tem sido referência de muitas falas, inclusive, né, em séries, em filmes não, em séries, em memes da internet mesmo. Já vi o pessoal mencionar o Corra, né, o Get Out. Então, gente, ó, inclusive o Wellington colocou aqui no chat hoje, né, o Get Out. Get Out significa sair, tá? Se vier com of, então significa de. Get out of. Aqui também, nós também vamos juntar a pronúncia do T com a pronúncia da vogal da seguinte palavra, tá? Então aqui, ó, em vez de dizer get out, eu vou dizer get out, tá? Ó, get out. Eu posso dar essa ordem para alguém, olhar para a pessoa e dizer get out. Estou dizendo saia, né? Vai embora, get out. Vamos aqui algumas frases. Ah, tá. Já tem aqui um gesto, ó. Get out, dando a ordem para alguém. Get out, né? Mandando a pessoa embora, mandando a pessoa sair. Aqui eu tenho a seguinte frase. This building is on fire. We need to get out now. This building is on fire. We need to get out now. Ou seja, este prédio está pegando fogo. Nós precisamos sair agora, né? Now. Então, this building is on fire. We need to get out now. Agora vai ser a vez de vocês traduzirem. Vamos lá. A frase é essa. Let's get out of here before my mom gets home. Vamos lá. Eu vou encher ali meu copo d'água enquanto vocês pensam um pouquinho aí nessa frase. I'm back. E aí? Alguém já sabe o que a frase significa? Rebeca colocou. Vamos sair daqui antes que minha mãe chegue em casa. Very good, Rebeca. Exactly. Exatamente isso. Let's get out of here. Observem aqui, ó. Uma dica de pronúncia também. Quando nós temos here, logo em seguida, ó, nós não vamos pronunciar o F do get out of. A gente vai dizer tudo como se fosse uma palavra só. Get out of here. Get out of here. Get out of here. Conseguiram perceber como é que funciona? Let's get out of here. Get out of here. Então o F do of vai ficar um R também. Let's get out of here. Before, né, que significa antes. My mom, minha mãe, gets home. Então chega em casa. Ok. Vamos lá então. Get by. Get by. Eu acho que esse é o nosso último verbo de hoje, nosso último verbo frasal. Get by significa se virar. No caso, a expressão que a gente tem em português, né? Quando a gente diz, eu me viro. Se vire. Nesse sentido aqui, tá? Então, se virar para conseguir alguma coisa. E, geralmente, para conseguir alguma coisa com muito esforço, né? Tipo, quase não conseguindo. Vamos ver aqui algumas frases. Essa frase é assim, ó.
Carl doesn't have enough money to go to the party, but he always gets by. Que significa? Carl nunca tem, né, dinheiro suficiente, né, enough money, to go to the party, para ir à festa. But, né, mas, he always gets by. Mas ele sempre se vira. Ou seja, ele acaba, né, sobrevivendo, digamos assim. Então, a Carl doesn't have enough money to go to the party, but he always gets by. Eu quero que vocês aí em casa tentem pronunciar essa frase, ok? Então, a primeira palavra, Carl, doesn't have enough money to go to the party, but he always gets by. Tentem ler a frase completa agora. Carl doesn't have enough money to go to the party, but he always gets by. Agora com vocês. The test is really difficult, but I'm smart, so I'll get by. Aqui vocês vão precisar juntar algumas informações que eu dei na aula de hoje, tá? Tentem aí juntar as peças do quebra-cabeças, porque eu coloquei algumas dessas palavras que estão aí nessa frase. Já expliquei hoje como é que elas funcionavam, né? Então eu espero que vocês consigam aí juntar essas peças. The test is really difficult, but I'm smart, so I'll get by. O teste é realmente difícil, mas eu sou inteligente e eu vou me virar? Yes. Ok? Nesse caso, muito bom, muito boa tradução. Então aqui, ó, the test, né? O teste, a prova, enfim. It's really difficult, né? É realmente difícil, é muito difícil. But I'm smart, né? Eu sou inteligente, eu sou esperto. So, né? Então, I'll get by. Eu vou me virar, né? Eu me viro, enfim. Gente, em inglês, quando a gente vê uma frase em inglês, nós que somos não nativos da língua, a coisa mais importante não é traduzir palavra por palavra. Tem talvez o maior erro da pessoa que está tentando aprender inglês ou qualquer outra língua seja tentar interpretar palavrinha por palavrinha, e não é assim que funciona, tá? Nós temos que deixar que o nosso instinto, né, consiga traduzir a frase como um todo. O importante é que você tenha a compreensão geral da frase e não ficar se prendendo a uma só palavra, certo? Então, se você consegue, por exemplo, uma frase que tem aqui, vamos ver quantas aqui tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palavras. Se você conhece 5 dessas 12 palavras, é muito possível que você já tenha ali condições de entender essa frase completamente, certo? Numa frase como essa, por exemplo, eu tenho a palavra test, que é um cognato. Então, já consigo aqui, né, dar uma entendida. Tenho ali difficult, que lembra a palavra difícil, né? Eu tenho smart, a gente já sabe o que significa I, né? E hoje eu expliquei o significado de so, de all e de get by, que a gente acabou de ver. Então, a gente tem que juntar informações que nós já temos, que nós pegamos aí ao longo da nossa formação, para nos auxiliar a decodificar qualquer frase que seja, certo? Agora, eu quero que vocês tentem memorizar aí alguns adjetivos em língua inglesa. Essa agora é a seção de vocabulário, tá? Nós vimos aqui alguns verbos frasais. Na semana que vem, vamos ter outros verbos, certo? E aqui, a seção de vocabulário. É só para vocês ampliarem aí também o vocabulário de vocês, ok? Então, vamos lá. Talvez vocês já conheçam algumas dessas palavras. Espero que vocês conheçam todas. Mas, se não conhecerem todas, espero que passem a conhecer, né, mais algumas. Vamos lá, então. Eu coloquei aqui algumas ilustrações para ajudar, né, na compreensão das palavras, ok? Então, vamos lá. Primeira
Primeiro adjetivo, happy. Quem souber os significados, pode ir colocando no chat, para eu só ir vendo aí quem já conhece. Happy, feliz. Very good. Esse aqui a gente já está, né, bem acostumado a conhecer. Antônio, welcome. Seja bem-vindo. Sad. E aí? Juntando a palavra sad com a ilustração aí, sad significa triste. Exatamente. Vamos ver a próxima. Excited. E aí, alguém conhece? Já deve ter ouvido em alguma série. I'm so excited. O pessoal tá colocando aqui agitado, animado. Nós podemos traduzir assim, tá? Animado, agitado. Eu particularmente gosto de traduzir excited como empolgado. Eu estou empolgado por alguma coisa. Então eu digo, I'm excited. I'm so excited. Vamos supor, por exemplo, primeiro dia de aula. I'm so excited. Né? Eu estou tão empolgado. Certo? Então a gente pode traduzir excited como empolgado, como animado também. A gente está aqui no Brasil, costuma dizer que está animado para alguma coisa, né? Por exemplo, um projeto que vai ter, alguma coisa, algum evento. Você pode dizer, eu estou muito animado para esse evento. É um sinônimo de empolgado, né? Então, sim, eu também posso traduzir como animado. Vamos lá. Aqui eu vou ter uma outra palavra, tá? Essa palavra aqui é angry. E aí, alguém conhece a palavra angry? Emburrado, yes, pode ser. Sinônimos de emburrado. Com raiva, né? Irritado, I'm angry. Esse angry, né, já é um estágio aí de raiva mesmo, de nervosismo. Está emburrado, mas está nervoso. Angry. Vamos ver uma outra palavra agora. Um outro adjetivo. Sleepy. Sleepy vem do verbo sleep. A gente já sabe que sleep significa dormir. Quando eu colocar sleepy, eu vou ter aí, ó, preguiçoso, sono, sonolento. Yes, né? Então eu tenho, ó, sleep, que é dormir. Sleepy é a pessoa que está quase lá. É a pessoa que está sonolenta. É porque o GIF não está se movendo da maneira como ele deveria, aí, pelo que eu estou vendo na apresentação. Mas aqui nós temos um GIF desse bebezinho que ele tá, ó, dorme, mas não dorme. Ó. Chega uma hora que ele fecha o olhinho assim, ó, quase cochila. Que ele tá realmente sleepy. Agora vamos ao próximo, que é hungry. Se o meme se comportasse como deveria ser, lembrando que aqui são características, tá? São adjetivos. Então, ó, hungry, fome, né? Faminto nesse caso. Já que é um adjetivo, nós vamos dizer faminto ou com fome. Então, hungry. Algumas pessoas costumam confundir angry e hungry. Mas, obviamente, são, né, palavras que têm significados diferentes. Daniel aproveitou aqui a oportunidade para dizer I'm hungry. I'm hungry too. E falando isso, acabei de lembrar que eu não descongelei a carne. Hoje eu vou comer ovo. Vamos lá. Bored. É a próxima. Bored. Edna, corte isso do vídeo. Quando você vir esse momento, pode cortar. Coloca só o restante. Bored. Gente, alguém conhece? O Elton colocou entediado, o N também, Maria Rebeca também, Daniel também. Exactly. Bored é quando você está entediado. Bored. Esse aqui não tem o que dizer, tá?
O próximo termo aqui, quando aparecer, curious. É um cognato, então todo mundo já sabe o que significa, né? Curious significa curioso. Aqui também nós vamos ter um outro cognato, certo? Que é sarcastic. Sarcastic. Sarcástico, né? Ou como a gente gosta de chamar aqui, debochado. Nós não temos a palavra debochado em inglês, então a gente vai usar sarcastic mesmo. E aí vamos ter, ó, funny. Funny, que significa... E aí, quem sabe? Funny. Funny é uma palavra muito conhecida. Ninguém sabe? Funny. Ok, vamos lá. A distinção dessa palavra, ó. Funny é quando alguma coisa é engraçada. Quando eu quero dizer que alguma coisa é divertida, eu digo apenas fun. Tá? No caso, eu tiro o NY. Nós vamos ter essa diferença. Fun é quando alguma coisa é divertida. Eu posso dizer que uma pessoa é divertida. Tem a diferença, ó. Se eu disser que uma pessoa é fun, é diferente de dizer que ela é funny. Porque se eu digo que ela é fun, eu digo que ela é divertida. É uma pessoa alta astral. É uma pessoa com quem eu gosto de passar tempo junto, porque é uma pessoa fun, divertida. Agora, uma pessoa funny é a pessoa que faz a gente rir. Então, vamos ter cuidado aí em relação a essas duas palavras, tá? Então, fun e funny são coisas diferentes aí. Agora, eu quero que vocês pronunciem aí essas palavras, ok? Happy. Again. Happy. Happy. Sad. Again. Sad. Last time. Sad. Excited. Pronuncia o X. Excited. Again. Excited. Olha o som do T que é som de R. Excited. Agora, angry. Again. Angry. Last time. Angry. Sleepy. Again. Sleepy. Last time. Sleepy. Now, hungry. H com som de R. Hungry. Last time. Hungry. Now, bored. A pronúncia vai do R para o D. Vamos ignorar a letra E aqui. Então, ó, bored. Again, bored. Last time, bored. Curious. Nesse caso aqui, atenção para a pronúncia, tá? Geralmente, a letra U, em inglês, vai aparecer com o som de you. Não é à toa que o pessoal, quando vai escrever o pronome você, né, you, coloca apenas a letra U. Porque a letra U já tem o som de you. Então aqui a gente lê curious, certo? A gente não vai ler Q, a gente vai ler Q. Curious. Ok, isso sou meio errado, mas enfim. Aqui, ó, para a próxima palavra, sarcastic. Again. Eita. Sarcastic. Last time. Sarcastic. Por fim, funny. Last time. Funny. Até aqui alguma pergunta? No questions? No questions? Vamos então aqui rapidinho. Eu tinha preparado uma outra aula para vocês, no caso seria a aula, né, do
pós-médio, mas eu não vou dar essa aula completa, porque tinha alguns textos e tal, então, não, né? Ninguém merece 2 horas de aula de inglês, ainda mais com texto. Então, a gente vai ver aqui apenas algumas coisas elementares, tá? Algumas coisas fundamentais. Gente, só lembrando aqui, mais uma vez, eu vi que algumas pessoas entraram depois, né, que ela já havia começado. Deixa eu só ver quem está aqui a aula ainda. Essa aula começou com 15 pessoas, agora só tem 12. Ok. Veja só. Em relação ao challenge, eu gostaria de explicar mais uma vez para vocês a questão da avaliação referente ao challenge de inglês, tá? O challenge de inglês vai voltar a acontecer semanalmente, certo? E aí é o seguinte, pessoal. O challenge não é algo obrigatório, porque nem todo mundo tem acesso à internet, né? E nem todo mundo também tem Instagram. Então, não pode ser algo obrigatório. Entretanto, as pessoas que têm acesso à internet, que têm conta no Instagram e que podem participar dos challenges, ou seja, tem a opção de participar se quiserem, quando participam, aí eu tenho essa anotação e eu levo isso em consideração na minha nota qualitativa, certo? Ou seja, as pessoas que não participam não perdem nada, já que não é obrigatório. Elas só deixam de ganhar. Não é a mesma coisa, tá? Elas não perdem nada, só também não ganham. E as pessoas que participam do challenge só têm a ganhar. Ou seja, é uma participação, entra como uma atividade extracurricular e, consequentemente, eu levo isso em consideração para a minha nota qualitativa. Agora que a gente está no sistema de ensino remoto, então as avaliações tradicionais, né, ou seja, provas, né, as avaliações, as ABS, como a gente costuma chamar, não estão sendo possíveis. Então a gente está avaliando vocês muito mais pela participação nas aulas online, para quem tem acesso à internet, e também pelo cumprimento de atividades que nós colocamos no Classroom, certo? Os challenges são atividades extracurriculares, mas, obviamente, quem participa acaba, né, ganhando ponto nessa nota qualitativa, certo? Então, só estou explicando isso caso não tenha ficado claro para algumas pessoas. Alright? O Elton colocou aqui no chat, vamos assistir Fail Army. Nunca ouvi falar disso, não. Isso é uma série ou um filme? Vou voltar aqui, apresentar, tá? Rapidinho. Fail Army tem alguma coisa a ver, então, com um exército... O quê? Passando vergonha? Momentos que deram errado. Então, não entendi então, porque tem Army no meio da palavra, não. Já que Army significa exército, se tivesse alguma coisa a ver. Confirme aí para mim quando começar a aparecer o slide para vocês. Aqui para mim já está aparecendo. Para você já está aparecendo também? Alright. Então, veja só. A nossa aula de hoje, obviamente, é voltada, tá, para o inglês na prova do Enem. Então, nós vamos falar só um pouquinho sobre isso hoje, tá? A gente já está há algum tempinho, né? Que a nossa aula começou mais ou menos às 10h15. Já são 11h37. Eu vou tentar ser rápido aqui para nós finalizarmos pelo menos ao meio-dia. Veja só. Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a prova de inglês no Enem. Eu sei que muitos de vocês escolhem espanhol, né, porque consideram espanhol ser uma língua mais fácil e assim
em diante. Mas eu, particularmente, considero a prova de inglês talvez um pouquinho mais fácil, porque a prova de inglês, ao contrário da prova de espanhol, não vem com cascas de banana. Como assim? A prova de inglês, além de ter as perguntas, né, em português, as perguntas são de um nível muito, muito simples, muito fácil. Às vezes você não precisa nem ler o texto, às vezes só pelo seu senso você consegue responder a uma questão. Em espanhol, por outro lado, muitas perguntas são centradas, às vezes, em falsos cognatos, certo? Então, assim, defendendo aqui meu lado, né, defendendo meu partido, mas agora vamos adiante. Como é a prova de inglês do Enem? Bom, a prova de língua estrangeira no Enem, como vocês já sabem, né, tanto inglês como espanhol, tem apenas 5 questões. Eu falei isso com uma aluna que veio me perguntar no privado quais eram os conteúdos de inglês mais presentes na prova do Enem. E eu falei assim, a prova de inglês do Enem é basicamente sobre interpretação textual. Então, são apenas 5 perguntas. Ela ficou chocada quando eu falei que eram 5 perguntas. Ela achou que fossem mais perguntas, mas na verdade são apenas 5, né? Ou você faz 5 de inglês ou de espanhol, mas o fato é que são apenas 5 perguntas de língua estrangeira, certo? Como assim, Davi? Como assim? Na questão da língua estrangeira, eu tinha escolhido espanhol, aí eu não sei se foi porque já estava esgotado ou algum erro do sistema, mas quando eu fui conferir, eu tinha ido parar na de inglês. Que azar, hein, cara? Porque Não, mas eu também acertei quase todos, eu só errei uma ou foi duas questões. muito bom, então. Porque, assim, é muito difícil. Aliás, eu acho que não existe esse negócio ter se esgotado. Porque é a sua opção. Tem escola, inclusive, que nem oferece língua inglesa, ela oferece língua espanhola. Assim como tem escola que não oferece a língua espanhola e oferece apenas língua inglesa. Então, assim, não existe essa questão de ter tantos alunos, né, X matriculados em espanhol, a ponto de não ter mais como uma outra pessoa poder fazer prova de espanhol. Isso não existe. Eu acho que foi realmente um bug aí no sistema, mas que bom que você conseguiu acertar questões ainda, mesmo não sendo a língua estrangeira que você havia escolhido. Vamos lá, então veja só, como é a prova de inglês do Enem, 5 questões. Essas questões são questões, como eu acabei de dizer, de interpretação textual, ou seja, você não precisa se preocupar com a parte da gramática, pelo menos não no aspecto, né, não pelo menos com medo de cair alguma coisa sobre tempo verbal, por exemplo. Mas, obviamente, é bom que você saiba gramática, tenha algum conhecimento, por exemplo, essas coisas que eu mencionei na aula de hoje, sobre auxiliares de futuro, como eles costumam aparecer nas frases. É bom saber reconhecer quando é que um verbo está no presente, quando é que o verbo está no futuro, quando é que ele está no passado. Isso é muito bom de saber. A pergunta não vai ser sobre isso, mas você vai precisar ter esse conhecimento no momento de ler um texto, porque a pergunta vai ser sobre o texto, então, obviamente, você vai precisar ter alguma noção. Como a prova de inglês do Enem não é sobre gramática, e sim sobre interpretação de texto, não é nem interpretação, é compreensão. Espero que você saiba a diferença, né, entre interpretação e compreensão. Não são a mesma coisa, são, né, levemente diferentes. Então, como a prova de inglês não é centrada em gramática, a melhor maneira de se preparar para fazer uma prova de inglês é tendo contato com textos em inglês. No caso, eu sempre me preparei para fazer provas de inglês com música. Eu sempre gostei muito de música em inglês, então essa parte de vocabulário para mim nunca foi, né, um grande problema, justamente por causa disso. E aí quem já gosta de inglês, obviamente, né, deve gostar de música de inglês. Talvez até goste de inglês por conta das músicas. Pelo menos foi o meu caso. Eu me interessei por língua inglesa porque eu gostava muito de música em inglês, né? Então, desde pequenininho, eu gostava muito de inglês, de cores em inglês e assim em diante. Então, gostar de música me ajudou muito a aprender a falar inglês. Eu não aprendi a falar inglês em cursinho de idioma, não. Nunca fiz o Wizard, nem CCIE, nada.
o meu inglês veio, né, do meu gosto pela língua mesmo, né, pelo inglês. Então eu sempre estava lendo alguma coisa, a música foi uma grande referência para mim, foi sempre uma grande fonte. E eu tive livros de inglês, né, de minha prima. A minha prima, ela sim, fez cultura inglesa. É um cursinho de idiomas que há um tempo aí foi muito mais famoso do que a Wizard. Cultura inglesa era muito conhecida aqui no Brasil. E eu tinha esse material que ela deixou lá em casa e eu estudei sozinho. Então, assim, eu acabei aprendendo muito da gramática da língua inglesa. Não aprendia a pronúncia, né? Não tinha como saber pronúncia porque era só livro, não vinha nada com áudio. Então, a parte da gramática, pelo menos, já estava ali garantida. Aprendi muita coisa realmente. E eu recomendo que vocês, se vocês tiverem vontade de aprender inglês, especialmente se quiserem aprender inglês sem precisarem frequentar um cursinho, hoje em dia é muito mais possível, né, do que no meu tempo. Você tem aplicativos e assim em diante. Então, vejam só. A prova de inglês, como ela é baseada em interpretação textual, então vocês vão encontrar textos de diversas naturezas. A prova de inglês costuma vir, por exemplo, com música, né, textos, trechos de músicas. Todo ano tem o trecho de uma música na prova do Enem. Temos também charges, né, tirinhas. Temos fragmentos de livros, por exemplo. No ano passado, por exemplo, nós tivemos um fragmento de um livro, né, muito famoso, de George Orwell, que é o livro 1985. Mas, enfim, meu ponto é, consiga, pelo menos, né, melhorar o seu vocabulário em inglês e a prova não vai ser tão difícil assim. Para nós entendermos, né, ou pelo menos para nós termos essa habilidade maior em ler um texto em inglês, nós contamos com duas habilidades que são skimming and scanning. Davi disse aqui, se não me engano, do ano passado tinha umas tirinhas e tinha um trecho da música. Sim, inclusive eu coloquei aqui, tá? Eu coloquei as questões do ano passado aqui nesse slide, vai ver daqui a pouco. Vejam só, nós temos aí essas duas habilidades que são skimming and scanning. Já ouviram falar sobre isso? Scanning and skimming. São duas maneiras de você ler um texto para responder a uma prova. Look at this kitty. Então, vejam só, vamos entender primeiramente, então, quais são, né, o que são essas duas práticas aí, de scanning and skimming. O scanning seria justamente o ato de localizar uma informação específica. Até o próprio nome sugere isso, né? Scanning, escanear. Ou seja, você vai fazer, né, fazer essa procura, digamos assim, de informações específicas. No caso do scanning, você primeiramente lê a questão antes de ler o texto, justamente porque você vai primeiramente saber o que a questão quer de você, certo? Então, se você é uma pessoa mais prática, né, mais pragmática, então você vai ser uma pessoa adepta do scanning. Você vai, antes mesmo de ler o texto, ler a questão. Eu, particularmente, recomendo que os alunos façam isso. Não só na parte de inglês. Na prova de português também, eu sempre recomendo que os alunos leiam primeiro a questão, né, o enunciado, que é para eles lerem o texto já sabendo o que procurar. Evita, por exemplo, porque algumas pessoas costumam fazer o seguinte: estão ali, leem o texto, aí leem o enunciado. Aí depois que leem o enunciado e sabem o que a questão está pedindo, aí voltam para ler o texto mais uma vez. Aí não entenderam o texto, aí lê o texto pela terceira vez. Isso é muito cansativo, você perde muito tempo em uma questão só. Imagina na prova de português, por exemplo, que são mais de 40 questões. Então você vai perder muito tempo e vai ficar com o seu psicológico muito cansado. Então é muito mais prático você usar aqui o scanning, que é, primeiro eu vou ler a questão, e aí eu vou saber o que ela está me pedindo, aí depois eu vou ler o texto, porque eu já vou ler o texto com, né, sabendo exatamente o que eu devo procurar. E aí, nesse caso, no caso de um texto em inglês, eu vou buscar o quê? Palavras-chave, certo? Ou seja, vou buscar exatamente aquilo que a questão quer que eu busque. Essa prática, então, vou chamar de scanning. A outra prática é skimming. Nesse caso, eu vou observar o texto de modo geral.
eu vou olhar para alguns detalhes, como, por exemplo, ó, o título e o subtítulo, eles podem ser uma ótima ajuda para mim, né? Às vezes, o título nem dá tanta informação assim, mas o subtítulo, sim. Eles já me ajudam a entender mais ou menos do que se trata aquele texto. Também, no caso do skimming, eu vou olhar termos cognatos, ou seja, palavras, né, da língua inglesa que se parecem com palavras em português. Também vou olhar primeiras e últimas linhas de cada parágrafo. Essa é uma leitura também, viu, gente, mais rápida. E ela vai olhar também informações não verbais, ou seja, se tem alguma imagem atrelada àquele texto, certo? Então, eu vou fazer uma análise um pouquinho mais, digamos assim, aprofundada. Então, são duas técnicas que nós usamos no momento, né, de interpretarmos um texto em inglês. Vamos ver aqui algumas questões que foram colocadas no Enem do ano passado, tá? Aqui, nós temos um trecho de uma música de Madonna, chamada In This Life. E aí, aqui o vocabulário dessa música está um pouco fácil, certo? E aí nós vamos tentar praticar o skimming and scanning, perdão. Skimming and scanning. Troquei tudo aqui na pronúncia. Vamos ver aqui primeiramente o título. In This Life. Ok? Pelo formato do texto, né? A disposição aí das linhas, eu já posso perceber que se trata de uma música. Estou vendo no final o nome da artista, né? Madonna. Então é uma música. Ok. Agora vamos tentar dar uma lida na questão para saber o que é que a questão pede que nós procuremos. Vamos ver aqui enunciado. Ó. Aqui diz assim: a canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado. Então, observe que o enunciado para mim já deu praticamente todas as informações das quais eu precisava. Já sei, então, que o texto é uma música. Já sei que nessa música a pessoa está sofrendo. O que a questão quer de mim? Que eu descubra a causa desse sofrimento. Certo? E aí, nesse caso, eu vou observar aqui as alternativas. A letra A diz assim: foi pela morte precoce de um amigo jovem. É por isso que a pessoa, né, o eu lírico da música está sofrendo. Ela perdeu um amigo jovem. Foi pelo término de relacionamento amoroso, pela mudança de um amigo para outro país, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos, pela traição por parte de pessoa próxima. Geralmente, nas questões de Enem, nós temos sempre uma ou duas alternativas que são ridículas, ou pelo menos que nós já dizemos, não, isso aqui não tem condições de ser. Aqui, por exemplo, para mim, eu já desconsideraria, né, a letra C, a mudança de um amigo para outro país. Isso não é motivo para ter um sofrimento a ponto de alguém fazer uma música a respeito, né? Então, eu já descartaria a letra C, porque isso aqui não é motivo para ninguém estar sofrendo. Então, eu tenho as outras que são plausíveis. Eu posso sofrer pela morte precoce de um amigo jovem, posso sofrer pelo término de relacionamento, posso sofrer pelo fim de amizade de mais de 20 anos e posso sofrer por causa de uma traição. Vamos ver aqui na música o que a gente consegue identificar. Diz assim: sitting on a park bench. Aqui a gente já dá para ver que tem o cognato. Park. Sit é do verbo sentar, né? Então a gente vai imaginar que ela está sentada no parque. Por mais que eu saiba no que é bench, já sei que ela está sentada no parque. Ok. Thinking about a friend of mine. Você pode não saber nada de inglês, mas pelo menos você sabe que friend é amigo. Então a gente já tem aqui um indício, né? Ó. Alternativas que falam de amigo. A letra A fala sobre amigo e a letra D fala sobre amizade. Então a gente já tem aqui, né, pelo menos duas alternativas que já podem ser consideradas aqui no momento de eu marcar. Vamos continuar. Então eu tenho thinking about a friend of mine. He, né, ele, was only 23. Gone before he had his time. Olha a palavra gone. Alguém se lembra do que eu falei hoje, do significado da palavra gone? Então a gente já tem uma ideia de que, pode dizer, Rebeca, gone significa, se você lembra, pode dizer aí. Quando é que a gente traduz? Quando alguém foi embora ou
quando alguém faleceu. Vamos ver aqui, voltar para a questão, para ver se a gente tem esse indício. A letra A diz pela morte precoce de um amigo jovem, né? E aí, nesse caso, para mim, parece a alternativa mais coerente até agora. Vamos voltar. Então tem o gone before he had his time. It came without a warning. Didn't want his friends to see him cry. He knew the day was dawning, and I didn't have a chance to say goodbye. Vamos então aqui agora traduzir a música, tá? Aqui diz assim, ó, sentado em um banco do parque, né? A park bench. Bench quer dizer banco. Então ela está sentada num banco do parque, thinking about a friend of mine, pensando, né, sobre um amigo meu, a friend of mine, um amigo meu. Eu posso dizer em inglês tanto my friend, meu amigo, ou também dizer a friend of mine, também significa meu amigo. Tá? São apenas duas formas diferentes. Então ela está lá sentada no banco do parque, pensando no amigo dela. He was only 23. Ele, observem was. Esse verbo é o verbo to be no passado. Tá? Então, ó, ele tinha apenas 23 anos. Gone before he had his time. Se foi antes de ter, né, o seu tempo. Então, observem que aqui nós temos claramente a letra A como a letra correta, né? A pessoa está sofrendo aqui pela morte precoce de um amigo jovem. Então, observem que essa questão aqui nem foi tão difícil assim. Vamos ver esse outro texto. O título diz assim, ó. 5 ways pets can improve your health. Então aqui, já tenho lá no título, pets. Já sei que pet é um bicho de estimação. Não é isso? Já tem ali uma palavra que aqui no Brasil já é muito popularizada. Vamos ver o enunciado. O enunciado sempre dá para a gente uma maneira bem fácil de a gente resolver a questão. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, já me disse do que se trata o texto, né? O texto fala sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano. A autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research e several studies, com o objetivo de... Então, observem aqui a pergunta, quer saber da gente de que maneira, né, o uso de palavras como research, growing number of research e several studies ajuda no objetivo de a autora nos convencer, né, de que os animais realmente melhoram ou influenciam o nosso bem-estar. Aqui, então, basta que eu saiba o significado da palavra research. Alguém sabe o que significa research? Não? E studies? Studies, pelo menos. Alguém sabe? Studies. Studies é um cognato. Studies. Several studies. Estudos. Estudos tem a ver com estudar. Não é isso? Estudos. Então, observe nesse caso. Vamos ver as alternativas. Quando ela usa essa palavra, né? Estudos, ela tem o objetivo de, letra A, mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma. Isso parece coerente para vocês? Embora a gente não tenha lido o texto, mas só usando o senso. Animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergia e asma? Não, inclusive tem animal que piora essa condição, né? De alergia e asma. A letra B. Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Bom, não sei vocês, mas eu acho essa alternativa aqui muito coerente, especialmente pelo que a enunciado diz para mim. Vamos às outras. C. Fornecer dados sobre os impactos de animais de estimações nas relações amorosas. Observem que o enunciado já descarta para a gente essa possibilidade, porque o enunciado fala ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano. Então, na questão saúde, né? No quesito saúde, e não no quesito relações amorosas. Então, não. D. Explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos.
Isso não me parece muito, né, coerente também, não. Eu colocaria essa alternativa aqui para rever depois. E a letra E diz: esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar como animais de estimação. Bom, para mim, as alternativas mais coerentes são A, D e E. Que A, perdão, é B, D e E. O que vocês marcariam aí? Vocês marcariam B, D ou E? Alternativa B parece a mais coerente, não é isso? Vamos ver aqui, ó. O gabarito diz que a alternativa correta é a letra B, certo? Se eu for ler o texto, eu vou descobrir justamente isso. Gente, eu vou encerrar por aqui, tá? Porque eu vou começar a fazer a frequência e também porque nós já estamos cansados. E aí, nós retomamos isso aqui em uma próxima aula. O Wellington, tenha paciência aí, eu vou só fazer a frequência agora, tá? A frequência de hoje, lembrando, corresponde a 2 presenças, ou 2 faltas, no caso também, né, para quem faltou. Vamos lá, então. Ana Paula, não. Anne Letícia, está aí, né, Anne? Goodbye, Annie. I'll see you next class. E espero que você faça o desafio, viu? O challenge. Daqui a pouco eu vou mandar no grupo. André. Antônio. Antônio veio e saiu. Bianca. Bianca foi a que justificou, né? Joyce. Tá por aí, Joyce? Hello, Joyce. Não, ok. Daniele. De Oliveira. Bye bye, Danny. See you next class. Quero ver você também no challenge. Aliás, eu quero todos vocês, né? Todos sempre foram muito participativos aqui. Davi Menezes. Eu. Bye bye, Davi. See you next class. Davi Soares assistiu só a primeira e não voltou mais para a segunda, né? Davi Soares. Diego. Evelyn. Evelyn tá sumida. Fagner. Não. Franks. Bye bye, Franks. See you next class. Giliardi. Duzanete. Jacó. Joabson. Bye bye, Joabson. See you next class. Jocélio. José Luiz. Caliane Tavares. Caliane Vicente. Letícia. Presente. Bye bye, Letícia. See you next class. Quero ver se talvez no challenge, viu? Lívia Furtado. Saiu, nunca mais voltou, né? Lívia. Alta. Lucas. Maria Eduarda. Não apareceu hoje, Maria Eduarda. Maria Gabriela. Rebeca. Bye bye, Rebeca. See you next class. E também no challenge. Maria Wênia. Wênia tá por aí? Não. Sabrina. Não. Samira. Bye bye, Samira. See you next class. Quero ver você também no challenge, viu? Vitor. E, por fim, Wellington. Bye, Wellington. See you next class.